Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para falar de imagem, para falar de tudo que envolve nessa nossa expressão e hoje um assunto muito bacana, muito importante que é tatuagem, essa expressão tão forte, essa arte, né, que vale muito a pena a gente comentar a respeito. Eu trouxe alguém para bater um papo comigo sobre isso, que é o Roberto Carrijo, que é administrador, especialista, indicador de desempenho e músico também, né? Então vou deixar ele falar um pouquinho mais, se apresentar, fala um pouquinho, né, do seu trabalho. Ele tem uma banda também. How far can we get if we sail a little bit high? Obrigado, Lu, oportunidade de estar aqui conversando com você. É um prazer muito grande ter recebido esse convite, né? Espero colaborar com alguma informação aí que seja relevante para o seu programa e para o seu público. E aí o Roberto é baixista, né, Roberto? Sim. Então, além de trabalhar com administração, às vezes a gente faz essas misturinhas, né? Então assim, você tem uma atividade e outra que às vezes aparentemente não... Sim, minha profissão é administrador, né? E eu tenho um hobby sério, levado a sério, né? Há vários anos aí. Sou baixista de banda de rock, né? Atualmente eu estou no cenário goiano tocando com a banda Velhos Livros. Fiquem de olho aí, velhos livros. Bom, e aí a gente está hoje aqui para falar desse assunto tão, né, que atiça a gente. E aí o Roberto tem umas tatuagens que chamam muita atenção. Ele aderiu há pouco tempo, né, Roberto? Pouco tempo, aproximadamente 3 anos. De 2 para 3 anos. E o que motivou? O que foi aquele impulso de falar assim, não, agora eu quero entrar nesse universo, quero fazer uma primeira tatuagem? O que te motivou? Bom, eu já vinha namorando essa ideia de tatuagem há alguns anos, né? De repente deu aquele estalo pra gente fazer, né? Acredito que não só eu, mas cada um que adere à tatuagem quer ter uma identidade própria, né? Gosta de ser identificado assim por algo mais específico, especial, né? E assim, a ideia de ter a tatuagem, a partir do momento que a gente tem essa ideia, a gente tem que seguir alguns passos até efetivamente fazer a tatuagem. O primeiro passo é você escolher um bom tatuador, um estúdio de qualidade, ter referências, conhecer o trabalho do tatuador. Isso é muito importante para você ter sucesso na sua escolha. Fundamental isso, minha gente. Até aproveitando esse gancho, né? Nós viemos gravar aqui na Jander Tattoo. O Jander é assim, uma referência nesse assunto aqui. Valeu! Daqui a pouco eu vou conversar com ele também. Então, gente, era um lugar assim perfeito pra gente poder falar sobre isso, porque é realmente muito importante escolher bem esse profissional, né? Porque tem cada desastre, né? Depois nós vamos abordar esse assunto também. Bom, me fala um pouquinho assim, na hora de escolher o desenho, porque esse é um momento, acho que, crucial, né? Vocês falam, tá, escolher a parte do corpo, sei mais ou menos a questão da cor e o desenho, que eu acho que é aquela comunicação, né, mais forte, aquilo que vai te representar. Assim, como é que você escolheu o seu? Sim, a primeira ideia foi o contrabaixo, né? Que é o instrumento que eu toco há 20 anos. Então é algo fixo, né, na minha vida, digamos, e que eu vou praticar por mim, né, pro resto da vida, né? Então é algo permanente. A partir do momento que você escolhe o tema, né, você vai pesquisar o desenho, as formas, né, que fica mais interessante no local do corpo que você escolheu. Ai, mas eu vi que tem mais aí, né? Tem, o contrabaixo foi a primeira ideia, né? Aí eu fiz abaixo do desenho partitura, uma mini partitura também, né? Depois a Lu vai mostrar com detalhes. mais foco, né? No meu braço esquerdo eu tenho uma homenagem para o meu filho, que é uma frase em inglês escrita "Meu filho, meu sol". Eu fiz em forma de bracelete. E mais acima também eu tenho um espiral, um desenvolvimento de um espiral. Espiral significa várias coisas, depende do lado mais espiritual ou mais material, né? No caso significa, resumindo, ciclos, né? Que é um círculo dentro do outro. Então, ciclo de vida, etapas da vida, movimentação, depende de cada um para interpretar o significado. Até tem um detalhe interessante aí, que eu gosto muito de história, eu gosto de conhecer outras culturas, né? E um dia eu fui pesquisar sobre a cultura maori, que tem, né, assim, a referência, né, de tatuagem em termos culturais.
E aí até fala muito dessa questão do renascer, né? De você começar um novo ciclo, como você falou. Então, assim, muitas vezes a gente coloca aquele desenho para representar justamente isso. Não, é uma nova fase da minha vida, quero, né, renascer de certa forma ali. Então, é muito forte essa imagem. E muita gente não entende isso, né? Porque até hoje, assim, eu acho que... Você acha que a tatuagem ainda tem aquela imagem de preconceito, de marginalização? Sim, ainda temos. O tabu caiu por terra, né, digamos assim, há algum tempo já. Acredito que a popularização da tatuagem, em relação à mídia, que tem muitos artistas, modelos que usam isso, deu uma tranquilidade maior para quem quer usar. O jogador de futebol, principalmente, por ser o principal esporte do Brasil, né, um dos principais do mundo, popularizou a tatuagem, né? Você vê que vários jogadores, seleções usam tatuagem, então isso meio que caiu aquela questão de que tatuagem seria na década de 80, 70, né, para presidiário, que teria problemas com a saúde para quem fizesse tatuagem, então esse tabu caiu por terra. E aí ainda tem muito preconceito, né? Então, assim, é uma coisa que é importante a gente falar para que as pessoas não sejam julgadas de forma errada, né? Em relação a isso. Sim, só aproveitando a questão que eu falei da importância de escolher a parte do corpo, né? Uma das primeiros passos, né? Eu, por exemplo, eu fiz na parte superior do braço porque eu quero ter a liberdade de poder tampar a tatuagem em algum momento que eu queira, na empresa, algum momento que eu acho que não é adequado para estar ali com a tatuagem exposta, eu posso tranquilamente tampar a tatuagem. Então eu não aconselho para quem fizer a primeira tatuagem, uma tatuagem na mão, por exemplo, ou no pescoço. São partes do corpo difíceis, né, de tampar. Então acredito que para a primeira tatuagem, um local bem mais discreto, digamos assim. Eu acho que depende muito da profissão também. Depende que também. Infelizmente ainda tem profissões que tem essa limitação, né? Não pode isso, não pode aquilo, enfim, ainda existe isso, né? E assim, além de falar da tatuagem, né? Claro que eu sempre aqui dou aquela cutucada. Como é a sua relação com a sua aparência, o seu estilo? Como é que você definiria, entre aspas? A gente fala, eu não gosto de me definir, mas a gente sempre tem uma composição da nossa imagem que vem de algum lugar, vem de alguma inspiração, enfim. Como é que é essa sua relação com a sua imagem? Bom, eu acho que eu posso definir meu estilo como esportivo, com influências do rock, que é meu estilo musical, e também do motociclismo, né? Adoro motos, né? Uma pitada de cada coisa. Acredito que a camisa xadrez, manga longa, eu gosto muito de usar, cai bem no motociclismo, com jaquetas, coletes, né? E também faz parte do rock, a camisa xadrez. Geralmente a pessoa associa o xadrez em relação a estilo musical com sertanejo ou country, né? Mas não é bem assim, tem uma raiz forte no rock and roll, né? Eu posso voltar aí ao início dos anos 90, um movimento grunge que surgiu em Seattle, né, no Washington, muito forte, com pioneiros do estilo grunge, como as bandas Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam. Então essa parte da camisa xadrez, eles trouxeram meio que da área rural ali, da proximidade de Seattle, nos campos. Eles vestiam a camisa xadrez, mas incorporaram ao rock and roll, colocando um jeans mais desbotado, calça jeans rasgada também, com tênis all-star, e meio que ficou essa identidade no início dos anos 90. E como eu era adolescente nessa época, a gente traz alguma coisa ainda para os dias de hoje, né? História da moda aqui também, viu, gente? Porque isso é uma fase muito importante da história da moda, né? Onde a gente tem essa referência do movimento grunge, que está sempre voltando aí nas tendências, sim, inclusive. Então, e aí que você falou da identidade do sertanejo, eu acho que até as fronteiras estão se rompendo um pouco agora, né? Acho que está se misturando um a pouco. gente vê hoje em dia duplas sertanejas, o chamado sertanejo universitário. Eu já via com violão, com a bandeira da Inglaterra, a camisa dos Beatles, tocando. Então, meio que tá bem agrupado essas coisas também. Tá se perdendo aí esse limite, né? Mas muita gente não conhece também essa história do rock, como essa identidade foi
foi se formando, né? Vocês sabem que eu adoro música, eu tô sempre trazendo alguma coisa relacionada à música aqui também, tá? Então, mais uma vez aí o merchan da banda, fala lá, qual é? Segue lá também? Banda Velhos Livros, tem um Instagram, pois a Lu vai colocar para vocês aí. Mas enfim, a gente teria tem muito assunto ainda sobre isso, né? Vou voltar aqui conversando com o Jander também. Mas foi um prazer receber você aqui, Roberto. Prazer todo meu. Tá? E fiquem de olho, curtam, compartilhem e esperem as novidades que ainda virão, tá bom? Vamos lá.